Fala Nerdzolas e fala Coders, muito bem-vindos de volta ao canal Daniel Jesus. Então se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva agora, ative o sininho que vai chegar mais vídeos como esse na sua feed de notificações. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Poly, tá? Uma biblioteca incrível para implementar resiliência em suas aplicações .NET. Isso mesmo, se você quer saber como lidar com falhas temporárias e garantir que a sua aplicação continue funcionando mesmo diante de problemas assim, fique com a gente até o final do vídeo. Então eu vou rodar a vinheta e volto já já. E estamos de volta, isso mesmo, para falar o que é o Poly, tá? Pessoal, Poly é uma biblioteca de resiliência e transitoriamente para o .NET. Ela é usada para tratar falhas temporárias de serviços como chamadas de API, acessos ao banco de dados e entre outros tipos de falhas. Mas vamos entrar mais um pouco no detalhe nesse slide falando de resiliência. Pessoal, resiliência é uma capacidade de uma aplicação continuar funcionando corretamente mesmo diante de falhas ou condições adversas. Então, já estamos explicando uma explicação geral do que a biblioteca oferece. Bora lá para o próximo slide. Bom, pessoal, depois de explicar uma visão geral sobre a biblioteca Poly, vamos explicar o conceito de Circuit Break. Mas afinal, o que é o Circuit Break, Daniel? Nerdzola, Circuit Break ou disjuntor é um padrão de designer que impede que uma aplicação tente realizar uma operação que provavelmente falhará. Isso mesmo, isso permite que a aplicação se recupere mais rapidamente. Ele monitora as falhas e após atingir um limite específico, ele abre um circuito, isso mesmo, para bloquear as chamadas adicionais por um período de tempo, evitando sobrecarregar um serviço que está falhando. Bom, como vocês podem ver, eu trouxe uma imagem ilustrativa aqui de como funciona o Circuit Break na biblioteca Poly, tá? Ele vai ilustrar diferentes estados pelos quais um Circuit Break pode passar. O primeiro estado é o Closed, tá? O estado Closed, o Circuit Break permite que todas as chamadas passem normalmente, tá? Se uma chamada falhar, o Circuit Break conta como falha, tá? E se o número de falhas acumuladas atingir um limite pré-definido, o Circuit Break muda o estado para Open, como vocês podem ver aí na imagem. Se uma chamada for bem sucedida, o estado permanece como fechado. Bom, o segundo estado é o estado Open, tá? No estado Open, o Circuit Break bloqueia todas as chamadas subsequentes imediatamente, sem tentar executá-las. Isso evita sobrecarregar um serviço que está falhando e permite que ele se recupere. O Circuit Break, tá, Nerdzola? Ele permanece com o estado Open por um período de tempo configurado, como eu havia falado anteriormente, que se chama Reset Timeout. Depois desse tempo, ele expira e o Circuit Break muda o estado para Off Open, meio aberto. O estado meio aberto, tá? O Circuit Break ele permite passar por algumas chamadas para testar se o serviço se recuperou totalmente. Se uma chamada no estado Half Open falhar, o Circuit Break volta ao estado Open, aberto. E se uma chamada for bem sucedida, o Circuit Break considera que o serviço se recuperou e volta ao estado fechado. Deu para entender? Todo esse fluxo de transição é usado na biblioteca Poly, tá? E bom, e como a gente pode ver, isso é uma estratégia que permite que as aplicações sejam mais resilientes e evitem falhas contínuas, tá? Então, o intuito disso é proteger tanto os serviços consumidores quanto os serviços que estão sob carga excessiva ou até mesmo falhando. Então, espero que você tenha entendido o conceito de Circuit Break e bora para a prática. Vamos mostrar um exemplo na prática como ele funciona.
Bom, pessoal, estamos aqui no Visual Studio 2022 para mostrar um exemplo na prática sobre Circuit Break do Poly, tá? Então a gente vai criar uma política de Circuit Break, isso mesmo. Bom, depois de entendermos o conceito de Circuit Break na parte de teoria, chegou o momento da prática. Estou aqui no Visual Studio 2022 já com minha solução aberta, então eu criei um Solution Explorer. Dentro dele eu tenho uma API e tenho um console application, isso mesmo. Onde eu quero chegar? A minha API vai estar lá como padrão, né? Aquele template padrão do .NET, onde eu vou lá e tenho um endpoint de clima, que a gente vai ver daqui a pouco. E o meu console application, ele vai fazer a minha política de Circuit Break. Então eu vou fazer toda a minha parte de explicação dentro do console application. A gente vai entender o porquê. Porque a gente vai fazer requisições dentro da API e a gente quer separar um pouco as coisas e deixando... eu poderia colocar dentro da API? Poderia. Mas eu queria deixar claro em um console application para demonstrar esses exemplos iniciais para que você possa entender como o funcionamento de resiliência utilizando a biblioteca Poly. Bom, dentro dessa API eu tenho uma controller, né, como que vocês podem notar aqui, de clima. Então é bem aquele default lá do .NET. Então se eu startar os dois, a gente pode notar que a gente tem o nosso Swagger e nosso console application. Bom, dentro aqui, se eu for executar, então meu endpoint está funcionando e está trazendo as informações referentes a clima. Então temperatura Celsius, Fahrenheit, date, summer, tudo está relacionado a uma listagem de clima, tá? Bom, bacana. Até aqui, tranquilo. Então vou fechar aqui meu terminalzinho aqui do console application e vamos para a prática. Bom, então aqui eu tenho esse endpoint de HTTP method get, onde eu vou dentro do meu console application fazer minha configuração. Para isso eu tenho que ter a minha biblioteca instalada. Como eu quero adiantar um pouco, eu já instalei. Bom, Daniel, mas como que eu instalo? Então eu vou lá, botão direito, NuGet. No browser você pesquisa por Poly, tá? P-O-L-L-Y. Aqui no caso ele vai aparecer verde porque já está instalado, tá? Beleza? Então vamos lá para o nosso exemplo na prática. Então a gente vai fazer a nossa configuração da política de Circuit Break. Então var Circuit Break Policy, certo? Estou utilizando o GitHub Compiled, como vocês podem notar aqui. Opa! Então ele já vai sugerir umas linhas de comandos. Isso ajuda, tá? Mas para quem está aprendendo, às vezes, não é o ideal. Então eu sugiro que você leia a documentação também, para que o Compiled, né, nossa IA, né, o nosso copiloto, não crie praticamente o que você quer. Então aqui eu já vou aproveitar algumas coisas, mas eu vou modificar algumas coisas. Então vou colocar HTTP request exception, né? E eu vou colocar aqui de forma assíncrona, tá? Bom, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a minha configuração. Então o Policy Handler, ele está fazendo exatamente o que? Ele está definindo uma política que deve lidar com as exceções do tipo HTTP Request Exception. Essas exceções são relacionadas a requisições HTTP, tá? Então, requisições mal-sucedidas geram um HTTP Request Exception. Só para deixar claro, tá? E aqui é o Circuit Break Async, tá? Ele configura o Circuit Break em dois parâmetros, tá? Aqui exatamente é o número de exceções permitidas antes de abrir um circuito. Então, neste exemplo, é 2, tá? Então, eu tenho um número de exceções para que ele possa abrir meu circuito, tá? E aqui é exatamente o nosso duration of break, que é em inglês. O tempo de circuito que permanecerá aberto antes dele permitir novas tentativas. Nesse exemplo, a gente está usando 30 seconds. 30 segundos.
Beleza? Então aqui eu fiz a minha configuração. Simples, né? Bom, aqui eu vou usar um var HTTP client, então vou instanciar o HTTP client para realizar requisições HTTP, né? Beleza? E aqui eu vou fazer exatamente o que? Vou fazer um laço, vou dar um for. Deixa eu ver o que ele vai sugerir. Praticamente é a mesma coisa, mas eu vou colocar aqui como um laço de 5. Tá? Então o que ele vai fazer aqui exatamente, tá? Eu estou fazendo um loop aqui para testar a minha política, tá? Então esse loop ele vai realizar 5 tentativas de requisições, né? Aqui ele está executando a minha policy, como vocês estão notando aqui, né? Então o execute assim que ele vai executar a política do security break em torno de uma operação assíncrona que faz a requisição HTTP, que é exatamente o HTTP client get async, né? Então que ele vai fazer o que? Ele vai realizar uma requisição get, né, do método HTTP method get para a URL fornecida, mas esse caso aqui não vou usar do Google, eu vou usar a nossa do nosso projeto. Então, praticamente dessa forma. E aqui no response, né, como que eu chamo a requisição, pego o response, e aí o response eu vejo exatamente o que, tá? Eu verifico a resposta se o HTTP foi bem sucedida, certo? Então esse cara ele vai fazer essa verificação para mim. Caso ocorra tudo com sucesso, console write line, não vou colocar como sucesso, como que está sugerindo aqui, então vou colocar como requisição foi bem sucedida. Beleza? Então aqui tranquilo, né? Nenhum problema, nenhum mais. E aqui eu tô usando try, né? Então ele tá usando o try aqui, ele tá dando um exception geral, né? Mas eu não quero pegar todas as exceptions, eu quero dar um catch aqui e eu quero usar exatamente a exception do secret break. Aqui eu vou colocar aqui em português para vocês entenderem. Então, o circuito está aberto, certo? Falha detectada, beleza? E aqui é exatamente uma falha de requisição, né? Beleza? Vou dar um await aqui. Vou colocar uns 5 segundos pra gente poder, né, brincar. Bom, o que ele está fazendo aqui, né, Daniel? Vamos lá. Vamos explicar com calma e aí eu quero que vocês entendam. Então, vamos recapitular alguns pontos aqui para que você possa entender de maneira clara, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo a configuração da minha policy, né, para os erros de HTTP request, tá? Perfeito, né? Aqui eu estou fazendo a configuração do meu secret break, né? O número de tentativas e o time esperado, que é de 30 segundos. Aqui eu faço a instância do HTTP client. Aqui eu faço a execução do meu secret break, da minha policy. Chamo um endpoint específico, que vai ser a minha API. Pego o response, verifico se deu tudo ok. Se deu tudo ok, ele vai me informar que a requisição foi bem sucedida. Se não, o que acontece aqui? Por que tem um broken secret exception, né? Para vocês entenderem.
A partir do momento que ele executou corretamente, né, a gente vai um pouquinho mais a fundo dos estados. Depois a gente explica mais no desenho, tá? Vamos lá. A partir do momento que eu executei, né, o estado de close, né, é quando todas as requisições são permitidas, né? Se uma requisição falhar, o circuit break conta como uma falha. E lembra que eu fiz a configuração de limite lá de falhas, que no caso foi 2? Então, se passar de 2 tentativas de falhas, o circuit break ele muda o estado para aberto. Lembra que eu falei sobre isso? Então, nesse estado, todas as requisições são bloqueadas imediatamente sem serem tentadas. Então ele vai bloquear de fato. E isso vai evitar o quê? Uma sobrecarga no seu serviço que já está falhando, tá? Então o circuit break ele faz exatamente isso. E o circuit break ele permanece aberto por um período de tempo configurado lá na policy, que é exatamente de 30 segundos. Até aqui tudo bem, né? E aí o que acontece? Após esse período de espera, o circuit break ele muda o estado para half open, meio aberto, tá? E aí o que acontece, né, Edzola? Esse estado, o circuit break ele permite passar por algumas requisições para testar o seu serviço se está disponível novamente. Se uma requisição for bem sucedida, o circuit break ele vai considerar que o seu serviço já se recuperou e volta para o estado closed. Então, o estado principal do circuit break é o fechado, tá? E se a requisição falhar, o circuit break ele volta para o estado open, que aí é exatamente aqui que a gente está sinalizando aqui. O nosso circuito está aberto. E aí ele vai parar com tudo. Ele vai falar, opa, até 30 segundos eu não vou receber mais requisições. Então, é dessa forma que a gente explica, né, de maneira prática como funciona. Beleza, vamos executar aqui pra gente ver como funciona, né? Claro que eu tenho que colocar a rota aqui, calma aí, deixa eu só pegar aqui. Beleza. E a gente vai colocar aqui. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Ele abre de novo. Então vamos lá. Vou dar um start. Então ele vai abrir o Swagger. E aí ele vai fazer as requisições. Aqui, como a gente está fazendo requisições bem sucedidas, então ele sempre vai permanecer no estado closed, fechado. Então ele vai permitir que todas as requisições são feitas de acordo com o que eu fiz lá de codificação. Então no caso aí só vai fazer 5 e vai parar. Você vê o que ele parou. Beleza. Então, bom, Daniel, então como que eu vou fazer isso? Né? Então, vamos lá. Para a gente ver no estado aberto, a gente vai ter que mudar algumas coisinhas relacionadas à nossa controller, tá? E aí a gente vai fazer exatamente o que? Bom, vamos lá e vamos lá. Então, API, controller. Aqui eu vou colocar um private static int call count igual a 0. Então vou iniciar no 0, tá? Aqui eu vou fazer exatamente o que? Call count if se call count for menor, quer dizer, igual a 3, né? Eu vou soltar uma exceção. Throw new erro acessar API, tá bom.
Então, nesse caso aqui, eu vou executar. E aí a gente vai notar. Aí deu throw aqui. Aí ele fala, ó. Falha na requisição. Falha na requisição. Lembra que eu configurei 2 vezes lá? Então assim, o circuito está aberto. Você pode ver que eu tenho um laço repetitivo lá para executar de 5. Mas ele não está chamando mais aqui no meu endpoint. Por quê? O estado passou de fechado para aberto. Então eu não estou permitindo mais requisições, né? E aí como que ele ia verificar de novo? Depois de 30 segundos, a gente até pode diminuir depois o time lá. Depois de 30 segundos, a gente vê exatamente, ele vai fazer uma nova chamada e aí ele vai deixar o estado como meio aberto. E aí ele vai verificar de novo na chamada. E a primeira chamada, se for com sucesso, ele vai mudar para o estado fechado. A gente pode entender melhor lá no slide lá anterior. A gente vai mostrar agora exatamente e como que é o funcionamento, né, de tudo isso. Mas é interessante, né, como funciona o código. Então o circuit break ele evita sobrecarregar o seu serviço, né? Se o seu serviço não está correspondendo como devia, ele vai fazer um circuito de parada, né? E só vai voltar em um determinado tempo, de acordo com o que você configurou dentro da policy, dentro daqui. Então é muito importante quando a gente começar a brincar com o circuit break, a gente entender exatamente como a configuração ela permite, né? E dependendo da sua regra de negócio, aí você pode fazer uma configuração de acordo do que ela necessita. Beleza? Então vamos lá para o slide anterior para a gente entender como funciona novamente, tá? Bom, pessoal, estou de volta aqui no slide para mostrar para vocês o que a gente fez no código, né? Exatamente. Então a gente configurou exatamente a nossa política de circuit break, falando, olha, são 2 tentativas. Se 2 tentativas tiverem falhas, eu vou configurar em 30 segundos, né? E o que ele faz, né? Então, toda a execução ele começa com o estado fechado, certo? Né? A partir do momento, executei, tudo com sucesso. Executei uma com falha, executei de novo com falha. Opa, vou mudar para o estado aberto. Aí que é o interessante. Então, o que eu configurei na policy? Então, 30 segundos. Então, ele vai ficar 30 segundos com o estado aberto. Então, ele vai ficar com o circuito aberto. Então, ele não vai deixar, né? Ele não vai fazer mais requisições, porque ele vai entender o que? Opa, o endpoint lá está zoado, né? Então, eu vou esperar 30 segundos para ele restabelecer, para que eu possa chamar novamente. Beleza. A partir do momento que passou os 30 segundos, ele vai mudar o status para meio aberto. Então ele vai fazer uma nova requisição lá no endpoint configurado. E aí ele vai fazer, opa, chamei de novo esse cara. Deu sucesso? Deu. Volta para o estado fechado. Então ele volta para o estado fechado. Então o estado fechado é o estado inicial, né? E a gente pode entender que todo momento de execução com sucesso, ele vai estar com circuit break com estado fechado. Caso de falhas de acordo com a sua política, ele vai deixar no estado aberto. Passou o tempo, né, permitido da política, ele vai fazer uma nova verificação. Nessa verificação, ele muda para o estado fechado. Caso o estado meio aberto, né, que a gente pode dizer aqui,
tiver falha, ele vai permanecer, ele vai mudar de novo, né? Não vai permanecer, ele vai mudar de novo para o estado aberto. E aí vai aguardar mais 30 segundos de acordo com a política que eu configurei lá no código. Então é muito interessante e muito legal você entender o circuit break, né, de maneira conceitual e também prática, né? Lógico que aquela configuração que eu fiz vai depender muito da sua regra de negócio, né? Lógico que aquilo lá foi um exemplo, né, na prática para mostrar para vocês. Mas tudo vai depender da sua regra de negócio. Beleza? Então vamos lá para o próximo slide. Bom, pessoal, depois de entendermos um pouco, né, no conceito de circuit break e na prática, agora chegou o momento de entendermos o conceito de retry. Mas afinal, Daniel, o que é o retry? Retry, ou tentativa de repetição, pessoal, é um padrão que tenta executar novamente uma operação falhada com um número determinado de vezes, tá? Com ou sem intervalo entre as tentativas. Isso aí é útil, Nerdola, para lidar com falhas temporárias, como picos de redes, ou até aquela indisponibilidade de temporária de serviço, né? Quando eu estou chamando um certo endpoint e ele não está correspondendo, então eu posso fazer uma política de retentativa. E aí, essa retentativa vai tentar fazer a tentativa de chamada até concluir se deu certo ou não. Isso aqui é muito útil, tá? Então, vamos para o Visual Studio mostrar um exemplo na prática como funciona. Fala pessoal, estamos diretamente aqui no Visual Studio 2022 para demonstrar um exemplo na prática sobre políticas de retry da biblioteca Poly, isso mesmo. Então a gente já viu o circuit break, agora chegou o momento de olharmos para o retry. Bom, eu vou utilizar o mesmo código, então a gente está dentro do program lá, dentro do console application, então a gente vai começar a criar a nossa política, tá? Então var retry, então a gente pode criar dessa forma, tá? Então eu estou criando uma variável de retry policy, aonde a política se aplica nos eventos de exceções de HTTP request exception, beleza? E ele faz uma retentativa de 3 vezes de forma assíncrona. Bom, beleza, Daniel. Legal, bacana, mas ele só oferece isso? Não. Né? Eu posso oferecer dessa forma também. Né? Eu posso oferecer vários tipos, né, de configurações. Lógico que aqui é um exemplo para mostrar para você que nunca teve, né, um conhecimento sobre bibliotecas Poly e também de ter resiliência no seu código de retentativas, tá? Bom, então eu tenho os dois jeitos, né? Eu posso fazer dessa forma ou eu posso fazer dessa forma. Mas qual que é a diferença disso? Eu estou usando o retry async e await end retry async. Bom, o retry async ele vai direto ao ponto, então ele vai configurar a quantidade de tentativas, tá? Aqui eu já estou fazendo um pouco mais configurações, né? Então estou fazendo um pouquinho mais de... Em vez de eu utilizar o retry direto, eu estou utilizando a await end retry, que quer dizer o quê? Eu estou configurando uma política de retry assíncrona que tentará executar uma ação novamente em um número especificado de vezes, que eu estou fazendo aqui, né? Praticamente a mesma coisa, mas com um detalhe, tá? Então ele vai aguardar um intervalo crescente entre as tentativas. Então, aqui ele não vai aguardar e aqui ele vai, porque eu estou usando await retry async. Pô, legal. Então vamos usar esse cara aqui, tá? Como exemplo. Então, beleza. Então aqui eu estou fazendo retry count, então tentativas de 3 vezes. Então ele especifica que a ação deve ser repetida até 3 vezes em caso de falha, tá? O Sleep Duration Provider, isso mesmo. Ele define o tempo de espera entre as tentativas. O tempo de espera aumenta exponencialmente de 2 a 4 a 8 segundos, de acordo com o que eu fiz aqui. Time span from seconds, match poll 2, tá? E o retry, tá?
Ah, beleza. E aqui, Daniel, eu tenho o onRetry. Bom, o onRetry, ele especifica uma ação a ser executada a cada tentativa de repetição. Neste caso, ele vai imprimir uma mensagem no console, tá? Informando, né, as tentativas que ele falhou e o tempo de espera antes da próxima tentativa. Muito legal, né? Então, pô, já defini aqui minha política de retry, né? E agora, o que eu vou fazer? Vou, mesma coisa, aproveitar a mesma coisa. Vai instanciar o HTTP client. Então esse cara aqui eu posso até comentar, tá? Porque não vai ser utilizado agora. E aqui dentro do try, ao invés de eu usar a política de security break, eu vou utilizar o do retry, tá? Então é a mesma coisa. Então await, que ele já vai criar, então praticamente a mesma coisa. Então ele vai na política de retry, né? Ele vai executar minha política, então ele vai executar a política de retry em torno da operação assíncrona que faz a requisição HTTP, tá? Que é exatamente aquele endpoint que a gente tem lá, tá? Bom, a mesma coisa, então ele vai verificar se o response foi com sucesso. Se for, ele vai falar que foi bem sucedida, tá? Esse caso aqui eu não vou utilizar porque eu não estou usando o security break, né? Então, somente quando o security break ele vai soltar essa exceção. Então, no caso aqui, eu só vou usar o exception, tá? E aqui nem precisa fazer o delay, tá? Então, vamos testar? Então, praticamente vai ser dessa forma. Lembrando que minha controller ela tá com algumas falhas, né? Pra gente simular. Então vamos rodar. E é bem bacana, né? A gente entender a política de retry, como funciona, tal. Um cenário que é ideal para fazer é quando você cria, né, BFFs, né? Então aqui, ó, já soltou uma, duas. E aí ele fala o tempo que está aguardando, ó, tá vendo? Aí ele vai de novo, aí aguardando, aí agora vai dar sucesso. Então assim, é interessante, ó, tá vendo, ó? Ele foi lá e reexecutou, né? Ele tentou, né, novamente. Então ele aguardou, né? Então ele tentou novamente em 2 segundos, depois ele aumentou para 4 segundos, depois ele aumentou para 8 segundos e aí foi com sucesso. Então quando, até falando um pouco dos cenários que a gente utiliza esses caras, é muito cenários de BFFs, né? A SoundCloud ela lançou esse conceito de BFF, né? Tendo a experiência para mobile e para web, porque na época tinha muita diferença, né, entre os dois navegadores, né? Principalmente navegadores de mobile, né? Então, tipo, a ideia era fazer um conceito de BFF onde eu tenho uma API que vai fazer várias requisições em outras, buscando informações, e eu monto o meu response de acordo com o que eu espero. Então, assim, é muito interessante você ter essa política de retentativa, porque imagina, eu estou chamando o endpoint, mas o endpoint vai, sei lá, deu algum pau na API, então não consegui fazer a requisição. Então ele vai aguardar mais alguns segundos para fazer uma retentativa para ele poder trazer de forma assíncrona o que ele está buscando. Então é muito interessante você saber sobre isso, né? E entender também que é super importante você ter resiliência no seu código. Bom, espero que você tenha compreendido como a gente trata resiliência e tratamento de falhas em aplicações .NET com a biblioteca Poly. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa o like, que isso faz ajudar a gente chegar a mais pessoas que se interessam pelo mesmo tema. Então, até o próximo vídeo e até mais.